Olá, hoje no Consumo em Pauta vamos falar sobre as novas regras do Pix, que já estão em vigor desde 1º de novembro e prometem trazer mais segurança para os usuários. Mas será que os consumidores estão realmente preparados para essas mudanças? Será que eles sabem realmente o que mudou e se eles precisam fazer alguma coisa? É isso tudo que vai explicar o nosso convidado, Tiago Amaral Santos. Ele é sócio do Barcelos Tucunduva Advogados, especialistas em meio de pagamentos e fintechs. O Tiago já está aqui com a gente, online, de forma online. Seja muito bem-vindo, Tiago, ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar desse tema que realmente tem deixado muita interrogação na cabeça dos brasileiros. Oi, Ângela, eu agradeço aqui a oportunidade, é um prazer estar no Consumo em Pauta, poder conversar com o consumidor, esclarecer as dúvidas. O Pix realmente tem gerado dúvidas em razão das novas mudanças, são várias. Hoje em dia, o Pix é o meio de pagamento mais utilizado, ele representa 70% dos pagamentos que são utilizados pela população. E pelo fato de ele ser o pagamento que é feito 24 horas por dia, todos os dias do ano, e a transferência ser instantânea, ele acaba sendo muito suscetível a fraudes. E, em razão disso, o Banco Central tem constantemente alterado as regras do PIX. Isso faz com que seja necessário com o Banco Central ter que inovar nessas regras com a ideia de combater as fraudes, né? Então, ele tem aprimorado cada vez mais essas regras do PIX e determinado que os bancos, né, as instituições que participam do PIX, aquelas instituições de pagamento, né, as fintechs, no que os consumidores têm conta, tenham que adaptar suas regras, né? Isso não ocorre de forma imediata, né? Porque esses bancos, as instituições têm que se adaptar às regras, né? Tem que investir em tecnologia, tem que adaptar os seus sistemas mas constantemente o Banco Central de fato tem adaptado. Isso é muito bom para o consumidor, porque ele consegue garantir uma forma mais segura de utilizar a sua conta e não ficar tão suscetível e poder usar esse meio de pagamento que hoje em dia é o meio de pagamento mais utilizado entre todos os outros, né? Que é o sucesso de meio de pagamento mundial. Agora, e que também é uma novidade mundial, né? E ele começou sem muito parâmetros, né? Teve algumas iniciativas iguais em outros países, se eu não me engano, na Inglaterra, tudo, mas o Brasil realmente revolucionou com essa forma de pagamento. E até por causa disso, por ser uma novidade, por estar sendo criado, construído, há essa necessidade constante de aperfeiçoamento e de revisão de todos esses parâmetros deles, ou de tudo que ele envolve ele, para que o consumidor realmente se sinta seguro. É isso, né? Com certeza. É uma inovação que sem precedentes, é um pagamento instantâneo, né? E acho que o Pix ele foi construído pelo Banco Central. Eu acho que é a primeira vez que o regulador, né, constrói o seu sistema de pagamento e o próprio regulador determina as regras, né? E não é um sistema que foi construído por bancos, é um sistema construído pelo regulador, né? E como ele é um pagamento instantâneo, ele acaba sendo o mais suscetível a fraudes. Esse é o grande problema. Não é o que você existia antigamente como a TED, né? O O DOC, né? DOC. Que já não existe mais, né? Caiu em desuso. Que você podia fazer uma transferência e só ia compensar no dia seguinte. Hoje em dia, você faz um pagamento e ele cai de forma imediata, né?
Só que conforme ele foi evoluindo, as fraudes também evoluíram, né? Uhum. Então, e o Pix também, o Banco Central ele se preocupa muito em criar uma experiência boa para o usuário, né, para o consumidor, e também criar novas funcionalidades para o consumidor, né? Então você cada vez mais agora vai ter funcionalidades novas como o Pix agendado, então você vai poder agendar, já é possível, né? Você agendar Aham. Pix para o futuro, então você pode agendar o Pix para o mês que vem, você depois vai ter o Pix recorrente, que vai ser o débito automático. Agora também vai ter o Pix por aproximação, que vai ser simplesmente aproximar o celular. Só que isso tudo é suscetível a fraude. E, em paralelo, o Banco Central vem tentando coibir essas fraudes. Então, ele vem criando regras, né, que são determinadas aos bancos, e isso tudo também depende de infraestrutura, tecnologia, que é criada pelo Banco Central e exigida que os bancos cumpram, e para trazer a segurança para o consumidor. E aí o consumidor, em paralelo, fica, né, perdido, E né? aí, Como que ele tem que se adaptar a tudo isso? por falar em perdido, o que entrou em vigor no dia 1º de novembro e que o consumidor precisa ficar atento para que ele possa continuar usufruindo do PIX sem problema algum? Bom, só fazendo uma pequena retrospectiva até para, né? São muitas Contextualizar. mudanças. Aham. Só para contextualizar. A primeira modificação que teve foi a criação de uma forma de estorno da transação. Então, o que teve lá atrás foi o que a gente chama de match, né? É um Uhum. mecanismo de disputa. Então, no primeiro momento, começaram a surgir fraudes e o Banco Central falou: olha, eu preciso criar aqui dentro do Pix uma forma do consumidor poder solicitar o estorno, né? Então, lá atrás se criou o match. Isso ainda existe, teve algumas regrinhas. Depois de algum determinado momento, o Banco Central sentiu a necessidade de impor limites para as transações, principalmente limites noturnos, porque em algum momento os limites noturnos por conta de fraudes noturnas. Então as pessoas, né, eventualmente sofrem golpes, sequestros ou, né, alguma questão noturna ali, o Banco Central, no momento, falou: olha, a partir de hoje vai ser obrigatório, só podem fazer PIX até R$ 1.000, né, valores noturnos. Isso foi determinado e, se o consumidor quiser, ele pode alterar esse valor. Agora, com as novas regras, o que acontece? São duas. Primeiro, as transações vão passar a ser monitoradas. Então, os bancos, as instituições vão monitorar todos os pagamentos do consumidor, né? Então, é uma medida prévia, preventiva. Então, tudo que eu faço hoje, o valor que eu pago, todo o meu perfil de pagamento, né? Se eu costumo fazer transações de R$ 10, eu costumo fazer transações de R$ 500, se eu faço o valor que eu pago durante o dia, o valor que eu pago durante a noite, o perfil por mês, isso tudo começa a ser monitorado para que, se por acaso saia do meu perfil, comece a ser bloqueado. E aí a instituição, o banco entra em contato e fala: olha, isso saiu do seu perfil, né? Então é uma forma de combater a fraude. E o outro ponto é o que eles chamam de cadastro de dispositivo. Então, é uma forma de coibir a fraude. Eu já tenho o meu aparelho celular, eu já tenho o meu tablet, o meu computador, que eu faço as minhas transações. Se eu quiser utilizar agora um novo dispositivo, eu preciso agora ter um cuidado diferente para fazer essas transações. Então, vamos esmiuçar isso. O primeiro ponto que você colocou é o acompanhamento, ou seja, o histórico de uso de valores de cada cidadão, certo? Então, durante todo o mês, sei lá, eu pago meu mercado, que é via Pix, que é R$ 50 por semana, estou chutando valores, tá? Eu pago o cafezinho, mas de repente eu comprei um carro e eu vou fazer a transferência via Pix. E aí vai fugir completamente do valor, que, sei lá, de repente eu vou pagar R$ 10.000 via Pix.
Isso vai ser bloqueado ou eu tenho que tomar alguma atitude para não ser bloqueado? O que eu, consumidor, preciso fazer se eu fugir, se eu sair fora desse histórico num pagamento excepcional? É isso mesmo, Angela. O perfil do consumidor passa a ser monitorado a partir de agora. Os bancos já adotavam esse procedimento como uma forma de se proteger, porque já existem precedentes judiciais que os bancos eram condenados em Uhum, razão de não monitorar esse perfil do consumidor. Os próprios bancos, em conversa com o Banco Central, assumiram essa obrigação, né? E falaram: olha, eu quero passar a monitorar previamente. E em conversa com o Banco Central, falaram: olha, vamos tornar isso obrigatório para todas as instituições, né? E essa foi uma das regras. E o seu exemplo é perfeito. Então, se eu costumo pagar o meu mercado em valores R$ 50, o cafezinho de R$ 5, e eu gasto em média, faço Pix por mês de R$ 500, né, num limite, e de repente eu vou fazer um pagamento de R$ 2.000 num único dia, isso sai do meu perfil. Eu vou comprar um carro de R$ 20.000, isso sai do meu perfil. E existem duas possibilidades. Uma, eu faço o pagamento antes, e o banco bloqueia. O banco vai me ligar, vai solicitar a confirmação para que eu possa realizar o pagamento. E aí eu vou ter que confirmar os dados. Primeiro alerta, cuidado para não cair em golpe, né? Pode ser que algum acesso pode ter. Provavelmente, se você faz o pagamento, os dados vão ser coletados pelo banco e quem vai entrar em contato com o usuário, com o consumidor, é o próprio banco, né? Talvez seja a forma mais fácil, ao invés de você fazer o pagamento e aguardar o pagamento do banco, você entrar em contrato previamente com a instituição, informar desse pagamento. Então, você pode entrar em contato com o gerente e falar: vou realizar um pagamento, né? Pré-agendar esse pagamento, e aí sim você evita qualquer problema com esse pagamento excepcional. Então, à primeira vista, num primeiro momento, o banco pode acabar bloqueando esse valor que está fugindo do meu histórico. Ele pode bloquear, e aí ele vai falar comigo. Ele deve bloquear para evitar fraude, essa é a determinação. Ele deve bloquear, ele só vai liberar a partir do momento que ele conversar comigo, e aí ele vai usar os meios que ele tem de diálogo comigo. E aí vem a grande questão: os próprios bancos fazem bastante comerciais dizendo: nós não ligamos para você. O banco não liga para você. Aí, né, nessa situação, o banco está ligando. E aí? Então, eles informam que não ligam por conta de alguns golpes que existem, o chamado golpe da central telefônica, né, que é exatamente a ideia do segundo mecanismo de segurança. Os bancos sim ligam, né? O que eles dizem é: eu não ligo e não solicito dados, né? Eu não ligo, não solicito senha. Eu não ligo e não solicito CPF, né? Eu ligo para você e solicito dados mínimos para você confirmar uma operação. Então, se você já fez uma transação, ele vai que você vai pedir que você confirme aquela transação e confirme poucos dados, né? Não confirme sua senha, não confirme dados do seu CPF. Uhum. Ok, boa dica. Se, se você, por exemplo, agendar uma transação, melhor. Agora, se alguém, se você recebe uma ligação pedindo a sua senha e por acaso você passa os seus dados bancários, a sua senha, esse golpista vai ter acesso e vai tentar fazer uma transação através do celular, de um dispositivo, de um tablet, do computador. E por isso que surge a segunda medida. É o que a gente chama de engenharia social, né? Alguém teve o golpe da chamada central telefônica. Então,
Chegou um SMS, um WhatsApp pedindo para entrar em contato porque surgiu, você tentou fazer um Pix, entre em contato com o seu banco. Aí você entra em contato com o banco, passa os dados bancários e aí o golpista vai lá e tentou fazer uma transação, né, um Uhum. pagamento pelo celular dele. O banco vai identificar que não é o celular cadastrado, porque você já tem o seu celular, o seu aplicativo cadastrado no seu celular, né? Então ele vai identificar que é um outro aplicativo cadastrado foi num outro celular e vai basicamente fazer o que com as novas regras? Ele só vai permitir que seja feita uma transação de até R$ 200. Então você só pode fazer um pagamento de até R$ 200 por transação ou R$ 1.000 por dia. Então, agora, pelas novas regras, você consegue, de alguma forma, coibir a fraude por esse mecanismo de engenharia social, o mecanismo dessa fraude da central telefônica, por exemplo. E o que é registrar o celular? É simplesmente baixar o aplicativo no celular ou no computador, ou você tem que fazer algo mais? Registrar o celular é, assim, por condições normais, né? Você troca de celular e você precisa cadastrar o seu novo dispositivo, né? Então você vai ter que pegar o celular antigo, em que você já tem o novo, você tem o aplicativo cadastrado Aham. e vai ter que informar o banco, eu quero trocar o meu novo celular. Então você vai ter que acessar uma área do próprio aplicativo. Então você tem lá a área Pix, que você tem lá quais são as suas chaves cadastradas. A chave é o CPF, ou o e-mail, ou o, a conta, quais são, né, qual é a sua chave Pix, né? As pessoas usam muito CPF ou o número de telefone. Então você tem lá a sua parte do aplicativo que você gerencia a sua conta Pix, faz as transferências. Lá vai ter uma parte especial para cadastro e gerenciamento de aplicativos. Por exemplo, você pode descadastrar um celular, que é recomendável quando você troca celular, você cadastrar o celular antigo. Nessa mesma parte, você vai cadastrar o celular novo. Então, você vai falar, agora estou trocando de dispositivo. Então, você vai permitir que cadastre um celular novo. Qual é o procedimento de forma didática? Você vai para o celular novo, baixa o novo aplicativo e dá todas as permissões, né? Só que ele vai estar bloqueado para novas transferências. Você vai ter esse limite de R$ 200. Com o celular antigo, você autoriza que seja feito o cadastro do celular novo. Então você vai ter que ter esses dois procedimentos, né? Então você vai ter que ir lá, cada banco tem seu procedimento, né? Tá, E mas vai é mais ou ter a menos. sua forma. É mais ou Agora, menos assim agora que funciona. aí vem você explicando isso, me veio uma dúvida. Hoje, normalmente, quando você troca o aparelho celular, você dá o seu aparelho como uma parte de pagamento, né? Ou seja, você não fica com ele. E aí, como que você vai fazer? Você tem que fazer isso na hora que você está trocando o aparelho, ou seja, antes de entregar o aparelho antigo. Tem umas nuances, né, que a gente fica assim, pô, mas e aí, e agora? O que que eu vou fazer aqui? Nossa, ótima pergunta, Anja. Se você não conseguir fazer com o seu aparelho, você vai ter que comparecer na agência bancária e fazer tudo através do caixa eletrônico, Tá. que é até uma grande dificuldade da população que não tem acesso à tecnologia, né? Os bancos, eles possibilitam que você faça todo esse procedimento através do caixa eletrônico. Até porque uma forma de coibir a fraude é o que eles chamam de autenticação, autenticação dupla, para ser mais didático, né? Autenticação por dois fatores. Então você teria que ter confirmação por senha, ou confirmação por biometria, ou confirmação Tá. por biometria digital ou facial. Então Aham. muita gente não tem acesso a essa tecnologia. Então você teria que fazer isso através do caixa eletrônico, que simplificaria o procedimento. Tá. Ou seja, tem saída, né? Ele pode fazer virtual, se ele Jair, tem saída, mas ele não precisa entrar em pânico.
vai lá no banco, Não, não conversa, precisa entrar em pânico. ele vai conseguir. É, o tempo aqui está passando muito rápido, tem um monte de perguntas para fazer aqui, não sei o quê. Por favor. É, me explica o que que é uma conta marcada como suspeita? A minha conta pode ser, de repente, marcada como suspeita? E aí, o que que eu faço? Como eu sei disso? Todos nós podemos. Esse monitoramento preventivo, ele tem exatamente essa finalidade de coibir as fraudes, né? E o que que acontece? Esse mecanismo de disputa, esse mecanismo de estorno, o que que pode acontecer? Imagina que as pessoas fazem transações, né? Fazem pagamentos entre si e eu posso fazer reclamações, né? Porque teve fraudes. Então, imagina que os golpistas, né, todos os dias praticam fraude e os golpistas recebem pagamentos em função dessas fraudes. Esses golpistas vão ser marcados por fraudes, porque eles praticam várias fraudes. Então, as pessoas fazem reclamações e falam, ó, determinada pessoa recebeu um valor por fraude. De novo, essa pessoa recebeu um valor por fraude. E tudo isso, as instituições vão ter que tomar o cuidado de marcar aquela chave Pix, aquele CPF, aquele número de telefone, marcado por fraude. As instituições se comunicam entre si, elas têm uma forma de se comunicar. E vai existir essa marcação por fraude. Uma vez marcado, como se fosse uma ficha suja, entre Tá, aspas, é isso que eu né? Que pensei. vai ter no Pix. É uma Aham. ficha suja do Pix. A ideia é que uma vez a pessoa marcada por fraude, aquela chave Pix marcada por fraude, passe a coibir as novas fraudes, né? Então ela não consegue mais ter conta com aquela chave Pix. Então, a princípio, se você praticar muitas fraudes, a sua conta, o seu CPF, a sua chave, seu número de telefone, a sua chave Pix passa a ser marcada por fraude. Agora, qualquer um pode ter a sua chave marcada caso várias pessoas reclamem fraudes em razão várias pessoas reclamem fraudes em razão de uma determinada conta. Mas aí você levanta um aspecto muito interessante. Eu, consumidora, tenho que avisar a instituição financeira que aquela chave pode ser uma fraude ou é uma fraude. Se não haver essa comunicação, se ninguém comunicar, ela não corre o risco da conta ficar marcada. Eu penso no seguinte: eu, consumidora, eu, uma cidadã, passei de repente a vender bolo, tá? E começa a entrar um monte de piques, né, que foge completamente do meu perfil. E aí eu não estou correndo o risco de ser marcada como suspeita, porque, na verdade, ninguém denunciou isso. É isso? Isso mesmo. Tá, O monitoramento atípico é só para bloqueio prévio de uma transação, né? tá, Então, assim, o monitoramento atípico, eu fiz um pagamento e foi bloqueado porque, de acordo com o seu exemplo, que é perfeito, fugiu do meu perfil. Agora, a marcação de fraude é só em razão de reclamação de outros consumidores que foram vítimas de fraude. Então, vários consumidores foram vítimas, fizeram reclamações no Pix que foram vítimas de fraude, e aí determinada pessoa foi marcada por fraude. E aí ela passa a ter um nome sujo no Pix, tá, no e Pix. aí no Pix e ela passa a ser monitorada pelas instituições para dizer, olha, essa pessoa está marcada por fraude, e ela passa a ser sujeita a bloqueio de valores e até Tá. encerramento da conta se ela tiver um excesso de reclamações. Então, aí entra a minha responsabilidade enquanto cidadã, enquanto consumidora, de realmente fazer essa denúncia para me precaver, para, inclusive, ajudar outras pessoas a não caírem em fraude. Agora, onde eu aviso, no próprio sistema do Pix, tem algum lugar que eu possa dizer, ó, isso daqui tem tudo a ver com fraude, ou está sujeito a fraude, ou eu caí nesse golpe. Tem algum lugar que ele vê isso? Na verdade, são os próprios pedidos de estorno, que é Uhum. o mecanismo especial de disputa, o MED.
quando você faz os pedidos de estorno, é, vários pedidos. Então, eu fui vítima de uma fraude porque caí num golpe do boleto. O golpe do boleto não é o melhor exemplo, mas É, é, eu fui vítima de fraude porque caí num golpe. Pediram para eu fazer um Pix, né, em razão de uma fraude. Um outro cidadão também caiu no mesmo golpe. Uma pessoa aplicou vários golpes, né? E aí pediram vários estornos, aquele golpista vai ser marcado por fraude. Então, na verdade, não é um cidadão que denuncia a fraude, na ok. verdade, são pedidos de estorno. São Então pedidos de aí, estorno que existe a tá. marcação. Então aí, de novo, a gente pode, mesmo nesse sentido, a gente pode reforçar. Então, faça o pedido de estorno. Entra no médio, porque aí você vai você estará ajudando realmente a coibir esse tipo de fraudes, a coibir fraudes com PIX, né? É isso. Exatamente. E o pedido de estorno é a possibilidade de você ter o dinheiro de volta, né? A Uhum. possibilidade de você ter a devolução do dinheiro de alguma forma. Se o golpista tiver dinheiro na conta ainda, né? É, Que talvez e não seja a possibilidade. eles são muito rápidos, né? Eles já Eles transferem, são muito rápidos são nessas muito rápidos. situações. Eles são muito rápidos. Agora, com a ideia de marcação, se você abrir uma conta numa outra instituição, aquela chave Pix vai estar marcada com fraude. Então, imagina que ele tem um CPF num banco e depois ele abre uma conta num outro banco com o mesmo CPF, você consegue bloquear aquela conta. Essa é Mesmo se ele, uma ideia. mesmo se ele usar a chave Pix aleatória, ele não usar nenhum CPF, não usar o CPF, mesmo se ele usar uma chave Pix aleatória. Com a chave Pix aleatória, não, porque você não consegue identificar a marcação, né? Na verdade, só consegue identificar o CPF ou o telefone celular ou o e-mail que ele utilizar. Você tem que ter aquela chave Pix vinculada. Se ele utilizar várias chaves Pix diferentes, você não consegue identificar a pessoa. Então, você vai ter que identificar a pessoa. Então, o, o golpista vai ser criativo, obviamente, e vai ter várias chave Pix diferentes, né? Mas é uma forma que o Banco Central está tentando te proibir. Então, né, Ah, você tem um número, né, limitado de chave Pix por pessoa, e imagina que ele cria várias chaves em várias instituições e tenta praticar vários golpes. Pela chave, né, ele tem 10, a mesma chave em 10 bancos, ele consegue fazer bloqueio em todos os bancos, né, com a mesma chave. Então, ele consegue fazer isso tudo de forma simultânea. E aí você consegue fazer o mesmo bloqueio de forma simultânea, se tiver o dinheiro na conta, e assim por diante. é complexo, né? Que você vê que tem várias, né, ramificações aí. Estou tomando cuidado com tudo isso, mas de repente o golpista usa uma chave aleatória que já não, já pode ser que não. E aí eu falo assim, olha, consumidor, então evite transferir para a chave aleatória. Pode ser, né? Pode ser, se você receber uma chave aleatória, evite. Agora, eu fico pensando, eu não uso, eu só uso chave aleatória, entendeu? Então, você fica num dilema, né? Para o consumidor evitar a fraude é complicado, ele tem que tomar vários cuidados, assim, né? Uhum. Conhecer para quem ele está pagando, é muito difícil evitar as fraudes no dia a dia, né? Você, de fato, tem que conhecer para quem você está pagando, né? É. Pagar com a chave aleatória, pagar o QR Code, muitas vezes é difícil no dia a dia, né? Bem, mas o nosso tempo, infelizmente, está assim, tipo, voou, voou, hein? Foi Foi muito bom muito o papo. rápido. Foi muito bom o papo, né? Foi muito boas as informações, Thiago. O que você completaria? O que você daria como conselho para o consumidor para ele aprender a usar essas novas regras, mostrar elas foram construídas para a segurança dele, né? E para ele não cair nesses golpes, não cair em golpes. Acho que assim, o mais importante agora com as novas regras é primeiro o consumidor se informar previamente, Uhum. né, dessas novas regras, porque ele não pode ser pego de surpresa, né? Imagina que você tem limites, então se o consumidor tiver uma conta para ser paga, por exemplo,
Ele não pode deixar para a última hora para fazer o cadastro do novo aplicativo, do novo celular. Então, imagina que você tem lá, paga uma conta de mais de R$ 200 no dia através de um QR Code Pix, fazer uma transferência de um valor relevante. Você não pode deixar para, né, pagar um celular, cadastrar o celular naquele dia. É o que a gente acontecia antigamente quando ia desbloquear um cheque, né, um talão de cheque Uhum. dos mais antigos, né, ou você recebe um cartão de crédito, você tem que desbloquear o cartão de crédito antes, né? Então pensa que você já vai trocar o celular, você já tem que fazer isso antes, né? Então se precaveja para não deixar tudo para a última hora, entenda como você tem que fazer antes, se familiarize com o aplicativo. Os bancos são obrigados a informar, você tem bastante material no YouTube, né? Eles têm que soltar materiais publicitários, veja como fazer. E último caso, vá na agência, né? Busca informar lá com o atendente, com o seu gerente. Eu acho que é uma boa recomendação de como se informar com isso. E para não cair nos golpes, eu acho que o mesmo sentido é se informe quais são os golpes, né? Conheça o seu inimigo, né? Eu acho que essa é a grande recomendação. O Banco Central ele tem buscado de uma forma acessível informar a população, né? Ele tem soltado vários materiais informativos. Os próprios bancos também, né? Como você bem disse, têm Feito buscado campanhas. informar, tem tentado, né? Até para se dividir a responsabilidade, né? Tem buscado ali informar os seus clientes de como evitar os golpes. Eu conheço seu inimigo, né? Entenda quais são os golpes. Você tem lá vários golpe do Pix agendado, né? As pessoas agendam o Pix e depois cancelam. Tem o golpe do próprio MED, as pessoas, né, fazem um MED e depois pedem um cancelamento. Uhum. Falam, ó, te fiz um pagamento errado, deposita na outra conta, né? E depois pede a restituição de novo, né? Os golpes são muito criativos. Então, saiba para quem você está pagando, né? Agora vai vir o Pix por aproximação, cuidado, né? Vai ser muito rápido. Então, tomem cuidado com os pagamentos que vão ser feitos, conheça para quem você está pagando. E eu acho que o cuidado, né? Não atendam telefones, cuidado com as mensagens. Eu acho que essa é uma Ótimo, recomendação que deve ser feita. ótimo, Tiago. Agradeço muito. A gente vai terminar agora, porque realmente o nosso tempo esgotou. Obrigado por esclarecer as novas regras e por orientar o consumidor, né, sobre o Pix. Ficou bem claro que medidas preventivas e atenção aos detalhes é possível utilizar essa ferramenta de forma segura. E se você quer mais detalhes sobre o tema, acesse lá o site Consumo em Pauta. Temos matérias completas sobre esses e outros assuntos, inclusive sobre os vários tipos de golpes que são aplicados. E a gente volta na próxima semana. Até lá!